tinha que trabalhar, trabalhava, mas quando era festa, festa. Sem pecar, sem se embriagar, sem se prostituir. Havia santidade, havia alegria. E todo mundo vivia feliz. E essa festa da trombeta, como nós aprendemos, é um prenúncio, né? Eles estão anunciando o dia do Messias, né? Porque muitos judeus ainda estão esperando o Salvador, o Messias, Filho de Deus, vir, porque eles não aceitam a Jesus como Filho de Deus. Jesus para eles é filho de Maria e José, né? Mas nós já esperamos a segunda vinda de Cristo. E o toque, a festa das trombetas, é um anúncio de que Jesus virá buscar a sua igreja. O Messias virá buscar a sua igreja. E tudo diz que será numa festa de trombetas. Então a festa de trombeta esse ano já passou. Então pode ser a próxima, pode ser daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui eu não sei. Mas Jesus virá. A trombeta vai tocar. E nós precisamos estar preparados. Depois da festa das trombetas vem o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do arrependimento. Por quê? Por que se precisa de arrepender? Por que precisava todo ano um dia de arrependimento? Você vai em Israel no dia do Yom Kippur, você pode sair na avenida mais movimentada e deitar lá no meio da rua. Você pode sentar como se você fosse ali na Goia, na 41, sentar lá no meio. Você pode fazer piquenique lá no meio, que não vai passar um carro. No dia de Yom Kippur, só estrangeiro vai estar andando lá. Os judeus não saem para nada, eles ficam dentro de casa, do pôr do sol até o outro pôr do sol, com a família, confessando seus pecados, pedindo perdão a Deus. Dia de arrependimento. Nós, cristãos, precisamos entender que o Yom Kippur faz parte da nossa vida, mas não é uma vez por ano somente. O dia de arrependimento todos os dias. Precisamos nos arrepender. Por quê? Porque se nós formos acumulando lixo em nosso coração, mais distante nós vamos ficando de Deus. Então, é uma falta de perdão hoje, é uma mentira amanhã, aí rouba amanhã e vai acumulando pecadinhos, né? Que a gente considera pecadinho. Mas esse pecadinho pode ficar trazendo um grande problemão na sua vida. Então precisamos nos arrepender todos os dias. E casal, principalmente, né? Quem é casado sabe todo dia, né? A Bíblia fala assim: não irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está falando assim: não durma sem se arrepender, sem consertar. Principalmente para o casal, pais e filhos, não durmam brigado. Porque no outro dia você não vai acordar sozinho, você vai acordar mal acompanhado. E não vai ser os anjos de Deus que vai acordar do seu lado. Então, precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos confessar, né? Então, precisamos entrar num tempo de santificação. Deus tem nos falado essa semana sobre santificar, sobre se arrepender, confessar seus pecados. Vocês lembram o que significa santificar? O que significa santificar? Separar. Está aqui e eu coloco aqui. Separei.
para um uso exclusivo. Tudo que foi separado com um propósito foi santificado para aquele propósito. Não pode usar para outra coisa. Entendeu? Vocês leem no Antigo Testamento, quando fazia o tabernáculo, tudo ali dentro do tabernáculo era santo. Só os levitas e o sumo sacerdote podia entrar e mexer. Se qualquer um fosse entrar lá, o que acontecia? Era fulminado, morria na hora. E se um levita ou o sacerdote tivessem pecado, ele também morria. Porque era santo, separado. Vocês entendem? Quando eu estava no mundo, vivendo a vida do meu jeito, e aí eu conheço a Jesus, aí eu entrego a minha vida para Jesus, eu faço a minha oração de entrega. Muitas vezes a gente faz a oração de entrega, nem sabe o que está fazendo, né? Aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, aceita Jesus, nem sabe o que fez. E aí, quando eu confesso a Jesus, eu recebo o quê? Quando eu confesso a Jesus? O que acontece quando eu confesso Jesus? Eu convido Jesus para entrar na minha vida. O que acontece? Vou perguntar para vocês acordar. Para vocês pensar. O que acontece quando eu recebo Jesus na minha vida? Hã? Trocou de dono? É, mais uma coisinha. Tornou filho de Deus. É salvo. Tá tudo certo, mas falta uma coisinha. Como que acontece tudo isso? Espírito Santo. Eu confessei Jesus, Jesus veio morar em mim através do Espírito Santo. Em qualquer outro lugar que você for, você pode receber muitos espíritos, mas não existe um Espírito Santo. Só quem dá Espírito Santo é Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, provai os espíritos de onde ele vem. Então, muitos espíritos aí existem, muitas pessoas ficam possessas de muitos espíritos, mas de Espírito Santo só através de Jesus. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, olha só a palavra, Espírito Santo. Quem que entrou em mim? Hã? O Espírito Santo entrou. Então, quem que entrou em mim? O que é santo. E se o Espírito Santo entrou em mim, eu estou o quê? Não quer dizer que eu sou santo, mas eu me tornei santificado. E tudo que é santificado tem que ser separado. Para uso exclusivo de quem me santificou. E se agora eu carrego o Espírito Santo de Deus, eu preciso agora saber para que eu vou ser usado. Muitos de nós recebemos o Espírito Santo, está lá orando em língua, mas continua fazendo o que quer da sua vida. Então imagine, eu consagrei isso aqui para usar para somente beber água. Mas aí ele fica guardado junto lá com os outros copos. E aí ninguém sabe, só eu sei. Que isso aqui eu consagrei só para beber. Não posso beber leite, não posso beber vinho, não pode beber cerveja, não pode beber suco, não pode beber café nesse copo. É só para beber água. Aí eu coloco lá na estante. Aí vem qualquer um, pega lá o copo e vai lá e coloca qualquer coisa. O que ele fez? Só porque ele não sabe, ele está livre, o copo foi consagrado. Aí a pessoa não sabe, e ela pegou lá e foi lá e usou para outra coisa. Ah, ela não sabia. Ela vai ter desculpa? Porque ela não sabia?
Não vai. Então, muitas vezes, a gente aceita Jesus, recebeu o Espírito Santo e a gente continua fazendo isso. Eu estou usando o meu corpo porque eu quero. Coloco o que eu quero aqui. E quero servir a Deus, estou fazendo a vontade de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou, não é que eu me tornei santo melhor que todo mundo. É aquele que é santo, está aqui. E agora eu preciso fazer o quê? Santificar-me. Então, eu postei uma coisa uns dias atrás, não sei se vocês lembram. É uma frase de um homem muito temente a Deus. Acredito que vocês já ouviram falar dele, John Wesley. Um homem que deixou um legado para nós de Deus, de temor a Deus, muito ensino. Ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo. Então, quando eu me converto, quando eu aceito Jesus, eu entrego minha vida para Jesus, a conversão me tira do mundo, certo? Mas por que a gente pensa assim, eu me converti, mas eu ainda me sinto com vontade de pecar, eu ainda não consigo perdoar? Não acontece isso? Né? Por que eu achei que fosse tudo mudar dentro de mim, quando aceitei Jesus? Agora Jesus está morando aqui, você pensa que tudo vai ficar legal, né? Eu vou batizar para ver se tudo resolve. Vai piorar tudo. Tenho que dizer a verdade, você batiza, tudo piora. Por quê? Porque você está comprando uma guerra com o diabo. O diabo vai te odiar, e ele vai querer te matar, ele vai querer te seduzir, ele vai querer levar você de volta, porque ele não admite perder. O Satanás, ele é um mau perdedor, ele já perdeu. Jesus já expôs ele lá na cruz do Calvário, já derrotou ele lá na cruz do Calvário, mas ele não admite que perdeu. E infelizmente ele consegue convencer muitos homens e mulheres que também são perdedores. E ele consegue enganar muita gente. Então, eu preciso entender que converter, aceitar Jesus, somente me tira do mundo. Mas é a santificação que tira o mundo de mim, dentro de mim. Eu vou repetir. A conversão me tira do mundo. A santificação tira o mundo dentro de mim. Faz sentido para vocês? Então por que muito crente? Eu sou crente. Aí você olha e você fala, crente? Aquele lá é crente, o crente da bunda quente. Olha lá. Fica com todo mundo, usa droga, mente, briga, dá mau testemunho na fábrica, vive brigando com os pais, trai a mulher, trai o marido e fala que é crente. Né? Hoje os crentes divorciam, casa e está lá, é pastor. A gente não gosta. Eu gosto de Coca-Cola, ela gosta de Fanta, a gente resolveu separar. Ela gosta de calor, eu gosto de frio, não combina, vamos separar. Não é de Deus. Então hoje, por qualquer coisinha, não gosto do cabelo dela, não vou andar com ela. Não gosto daquela pessoa, eu vou para outra igreja. Não é assim hoje? Tem igreja de tudo quanto é gosto. Tem igreja séria, tem igreja louca, tem igreja com prancha de surf, tem igreja que tem que ir de terno, tem igreja que faz tatuagem, tem igreja para tudo quanto é gosto. Mas você sempre vai achar um defeito em toda igreja que você for. Não vai ter. Por quê que Deus não vai permitir uma igreja perfeita? Porque a gente está procurando homem. A gente está procurando coisa em pessoas. Enquanto nós não buscarmos a Deus,
Nós não vamos conhecer o que é perfeito no pastor, no líder, no irmão de igreja. E nós buscamos perfeição nas pessoas para tentar chegar a Deus e ao contrário. Então a santificação vai tirar o mundo de dentro de mim. E se eu só me converto e não faço nada, aí eu sou o crente domingueiro. Qual é o crente domingueiro? Só é crente no domingo. Ele briga a semana inteira, né? Briga com a mãe, briga com o pai, briga com os filhos, briga com o marido. Aí no dia de domingo começa, né? Acorda de manhã assim, ó, nós vamos para a igreja. Aí ora, aí ó, não briga, faz cara de santo, né? A roupa de crente, a Bíblia do crente. Aí chega na igreja a família perfeita, paz do Senhor, irmão. Acabou o culto, entrou no carro, começa a briga, começa a falar mal do irmão. Olha o pastor como que estava hoje, olha aquela mulher, né? É só crente de domingo. Vocês estão entendendo? Se converteu, mas não tirou o mundo ainda de dentro. Então a conversão me tira do mundo. A santificação tira o mundo dentro de mim. E aí você ainda, por que eu sou crente tantos anos e ainda tenho vontade de fazer certas coisas erradas? O apóstolo Paulo falava o quê? O bem que eu quero fazer, não faço. O apóstolo Paulo, eu não consigo imaginar. Eu fico pensando, que será que o apóstolo Paulo queria fazer, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu odeio, isso eu faço. Miserável homem que sou. O que será que o apóstolo Paulo fazia de ruim que ele não gostava? Será que ele pecava? Será que ele não era? Ele não casou, ele era virgem. Ele se consagrou a Deus. Então não era pecado de pornografia. Tenho certeza que não era. Será que era mentiroso? Será que ele era iracundo, briguento? Parece, né? Que o apóstolo Paulo era meio nervosinho. Qual era o pecado dele? Não sei. Mas havia algo que ele queria fazer e não conseguia, de bom. Mas tinha uma coisa que ele não queria fazer de ruim que ele fazia. O que vai tirar isso de nós? É a santificação. A santificação, meus irmãos, não é automático. A santificação não acontece se você não fizer nada. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Você sabe onde está escrito isso? Vou mostrar para vocês na Bíblia, para não dizer que eu estou inventando. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos. Está funcionando o negócio? Eu esqueci de mim. Cadê? Doze, 14. Achei. Diz assim: segui a paz com alguns. Siga em paz com quem você gosta. Siga em paz só com quem é legal. Siga em paz
só quem é da tua turma. Siga em paz só quem é da tua gangue. Siga em paz só quem é da tua família. É isso? Siga em paz com todos. Olha lá. Esforcem-se para viver em paz com todos. Aí, ó, tá aqui, ó. Na versão transformadora. Esforcem-se para viver em paz com todos. Diga, com todos. Eu tenho que procurar viver em paz com todos. Com o legal, com o chato, com o fedido, com o cheiroso, com o da minha raça, com o de outra raça, com o branco, com o preto. Em todos. E depois ele diz assim, ó, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Né? Santificação. Quando ele deixa eu só achar outro versículo aqui. Primeiro Tessalonicenses 5:23. Diz assim ali, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz assim, santificai-vos, santificai-vos. Quem converte é o Espírito Santo. Aleluia. Quem converte, quem tem poder de se converter? Ninguém tem poder de converter ninguém, nem a si próprio. Eu me converti. Ninguém. Eu apenas disse sim. Mas quem me converte, quem me transforma é o Espírito Santo. Amém? Então não é assim, eu decidi seguir Jesus. Eu decidi virar crente. Não. Se o Espírito Santo não convencer a gente, não tem. O Espírito Santo que nos converte. Né, Bianca? E ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas a santidade eu tenho que me esforçar. Né? Nós lemos ali em Hebreus, esforcem, esforcem, santificai-vos. A Bíblia sempre fala assim, santificai-vos. Então, eu preciso buscar a santificação diariamente. Na onde? Aí, segundo esse versículo, na minha alma, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Santificar agora é um processo para tirar o mundo de mim. Então, eu estou com desejo do pecado. Eu estou querendo fazer algo que eu sei que não agrada a Deus. Eu estou querendo fazer algo que eu sei que é errado. Mas esse negócio é muito forte. Eu não posso mexer na internet, naquele site. Mas o dedinho coça, o dedinho vai sozinho, endemoniado, né? Quando você vê, ai, meu dedo foi lá e abriu sozinho.
Seu dedo tem vida própria? Seu dedo só obedece os seus desejos, né? A mente. Tudo vem através da mente. Tudo vem através daqui, ó, da cabeça, do cérebro. Eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha pensado, não sabia. Quando a pessoa, né, nós tivemos o caso, a pessoa tem morte cerebral. O que acontece quando a morte cerebral acontece na pessoa? Ela ainda parece que está viva, mas não mexe em nada. E aí o pastor falou assim, por que se a morte cerebral, morrer outra parte do corpo, você ainda consegue, não é? Você perde um braço, perde a perna, algum órgão, mas se ocorrer a morte cerebral, todo o corpo padece. Por quê? Por quê? Que Deus colocou aqui no cérebro todo o poder de coordenar o corpo. Porque na Bíblia, quem é o cabeça? Jesus. E se Jesus não for o cabeça da igreja, a igreja está morta. Se Jesus não for o Senhor da igreja, é uma igreja morta. Ela pode parecer que está fazendo, mas não está fazendo nada. Não tem como ser igreja se Jesus não for o cabeça. E ele fez essa comparação e eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente fala que é igreja, fala que a gente é crente, mas Jesus não está sendo o nosso cabeça. Então, para que Jesus seja o meu Senhor, a cabeça da igreja, eu preciso viver uma vida de santificação. Santificação não quer dizer ser perfeito. Muitas vezes a gente tem uma ideia de santidade assim, ser santo, não posso nem tocar. Tem que ter assim, né, reverência, andar devagarzinho, com a mãozinha assim, casinha de anjo, né? Ai, que vontade de matar, ai, que vontade de matar, ai, queria torcer seu pescoço, né? É assim, né? É uma falsidade. Então, para tirar isso de dentro de nós, é só quando a gente dá lugar ao Espírito Santo. Então, não é, gente, santo, é ser melhor que ninguém. Santificação é eu reconhecer o meu pecado, aquilo que é ruim, e eu vou agora me consagrar. Para que faz o jejum? Jejum não é para mudar Deus, jejum é para me mudar. Eu vou jejuar para Deus restaurar meu casamento. Eu vou jejuar para Deus me dar uma direção do serviço. Eu vou jejuar para Deus curar. Eu vou jejuar, né? É tudo querendo trocar. Muita gente faz jejum porque precisa de algo. Muita gente faz jejum porque quer salvar alguém, porque quer mudar alguém, quer mudar o marido, quer mudar a esposa, quer mudar assim, né? O jejum é para mudar você, coisa ruim. O jejum não muda ninguém, o jejum muda a própria pessoa. Então, quando eu reconheço, igual o apóstolo Paulo, que miserável, o bem que eu quero fazer não consigo, o mal eu faço, eu vou jejuar. Por isso que o apóstolo Paulo vivia jejuando. Agora, se o jejum é para me mudar, imagine como que Daniel deveria ser ruim, né? Quem mais jejuou na Bíblia senão Daniel, Jeremias, Ezequiel? Era tudo o povo ruim. Porque o jejum muda a mim, muda os meus conceitos, muda o meu pensamento. Jonas, você vê que Jonas jejuou? Lê lá o livro de Jonas. Jonas jejuou na Bíblia? O profeta Jonas? Você não vê Jonas jejuando. O que aconteceu? Virou comida de peixe. Rebelde, não queria obedecer a Deus por falta de jejuar. Endurece o coração. Quem não jejua tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Quem não jejua não consegue discernir o que Deus está falando.
Quem não jejua não consegue se livrar do pecado, não consegue livrar-se das maldições. Quem não jejua, não lê a Bíblia, não consegue vencer o dia mau. Então o jejum é para me santificar. O jejum eu vou me abster do quê? Daquilo que eu gosto. De comer, é de tempo com os amigos, eu vou me separar. Isso é santificar. Eu estou lá com os amigos, com a família, né? Comendo, se divertindo. É pecado isso? Não é pecado. Mas no tempo que eu vou me santificar, eu vou me separar para buscar Deus, para Deus falar comigo. Então, se eu não faço isso de tempo em tempo na minha vida, sem santificação, ninguém verá a Deus. E muitas vezes a gente converte, sou crente, e Deus não faz nada. Puxa, pedir um negócio para Deus, Deus não faz. Então eu preciso o quê? Me santificar. Eu preciso buscar entender o que Deus está querendo que eu faça. E a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Quando eu estou buscando a Deus para fazer as minhas vontades, eu não troquei de dono ainda. Eu só troco de dono quando Deus é o Senhor verdadeiro. Eu não tenho mais direito a nada, eu só vou obedecer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus dá, Ele é Deus. Se Ele não dá, continua sendo Deus. Então eu preciso entender isso. Que Deus é Deus em todo o tempo. Só que eu preciso então aceitar e entender o que Deus tem para a minha vida. E a santificação é que vai fazer isso. Então, por que muitos de nós temos dificuldade de aceitar o que Deus tem para a minha vida? A gente quer que Deus entre nos nossos planos. Faz tudo lá sua agenda, né? Seu programa. E Deus, me abençoa nesse daqui, me abençoa nisso. Deus faz isso, Deus, né? Então quem que está sendo o Senhor aí? Hã? Fala, gente, vocês estão com medo de falar, né? Quem que está sendo o Senhor da sua agenda? Quem está mandando em Deus? Você. E as coisas dão errado, aí o que a gente faz? Não quero mais saber de Deus. Eu orei, eu falei para Ele aqui, eu coloquei Ele nos meus planos e Ele não fez, também não quero mais ser crente. Você vai para as outras religiões, para os outros deuses, o que eles fazem? Vão lá, se cortam, sacrificam animais, dão oferendas, fazem votos para os deuses fazer as vontades deles. Poder, para ser rico, para ter um monte de mulher, para ser poderoso, para ser famoso. Mas é tudo assim, Aí quando aquele Deus não faz, ele vai buscar um mais forte. Aí quando aquele lá não dá, ele precisa de vários deuses e muito dinheiro, e se cortam e fazem jejuns e fazem loucuras para esses deuses agradar o ego deles. Aí você vem para o nosso único verdadeiro Deus, Deus fala assim, negue-se a si mesmo. Coisa chata. Morra para você. Abra mão da sua vontade. E aí, gente? Não, aquele Deus é mais legal. Ele faz tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero. Então, santificação é morrer. Para a gente viver a vida de crente, meus irmãos, só tem um caminho. Jesus fala assim, se quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Diga não para a sua vontade. Poxa, acordar de domingo. Tem que acordar 8 horas da manhã para ir para o culto. O único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. O único dia que eu tenho para passear. O único dia que eu tenho para lazer com a família.
E Jesus fala assim, ó, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz todos os dias e me siga. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu esmurro a minha carne todo dia para não pecar, para não dar lugar aos meus desejos. Não estou mandando você se chicotear, não. Mas tem vezes que precisa, né? Mas se a sua carne está pedindo para pecar, se você não está conseguindo controlar os seus pecados, vai pedir ajuda. Vai buscar alguém. Pega o seu amigo, pega o líder, pega o pastor e fala, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. Quando você pede ajuda, você consegue vencer o pecado. Isso faz parte do processo da santificação. Mas sabe, as pessoas vêm buscar o pastor depois que pecou. Ai, pastor, eu pensei que eu fosse conseguir, não consegui, cair de novo. Ai, pastor, pensei que eu já tinha vencido esse pecado, mas caí de novo. Ele só vem, é muito difícil alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou com vontade de pecar, me ajuda, porque eu não quero pecar. Pastor, estou com vontade de bater na minha mulher, mas não, vem tudo depois que acontece. Depois que briga, depois que traiu, depois que pecou. Por quê? Porque a gente não pede ajuda antes. Então eu estou lá querendo pecar, eu estou com o meu coração querendo, meus desejos estão lá querendo pecar, eu vou lá e peço ajuda. Isso é santificação. Amém, amados? Então, sem santificação, não veremos a Deus. Por que você não vê Deus agindo na sua vida? Por que você não vê Deus fazendo um milagre na sua vida? Por falta de santificação. Quando Deus reúne o povo e fala assim, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Deus chama você hoje para se santificar, porque amanhã Ele quer fazer maravilhas. Se você não se santifica, se você não se consagra hoje, toda vez que Deus falava isso, você vai ver com Jacó, com Abraão, Deus fala para o povo, santifica, porque eu vou fazer. Jacó chegava para o povo e falava assim, ó, remove os ídolos. Pensou? No meio do povo de Jacó tinha ídolos. E Jacó chegava assim e falava assim, ó, remove os ídolos, joga tudo fora, joga todos os objetos que não agradam a Deus. Aí ele ficava lá, via um monte, queimava tudo, porque amanhã Deus vai fazer milagre. Mas se alguém escondesse um ídolo, não acontecia. Lembra? Em Jericó, o povo em Ai venceu. Não, eles venceram em Jericó. Aí vai para Ai lutar, não buscaram a Deus, não se consagraram, perdeu a guerra. Por quê? Tinha pecado. Tinha alguém que tinha objetos amaldiçoados no meio. Aí Deus vai lá ter que consagrar, tem que jogar fora. E muitas vezes os ídolos não estão na parede, não estão pendurados no altar. O ídolo não é uma imagem, não é um santo, não é um Deus. O ídolo muitas vezes está onde? No nosso coração. Então, quando Deus fala assim, ó, santifica hoje, quando Deus nos tem chamado à santificação, se Deus está incomodando para jejuar, se Deus está incomodando você para se separar para algo, é porque Deus quer fazer um milagre na sua vida amanhã. E se você não obedece, o milagre não vai acontecer. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E se você não tem visto o poder de Deus na sua vida, porque você não está tentando o que Deus está falando, santifica-se. Saia desse mundo. Todo mundo faz. Ah, mas eu sou jovem ainda. Por que eu tenho que fazer isso? Pergunta para Deus. Deus te escolheu na sua idade. Ah, mas eu estou muito velho. Mas Deus te escolheu na idade que você está. E Deus quer fazer algo
É hoje com você. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Santifique. Você quer ver milagre na sua vida? Você quer ver Deus se mover? Santifique-se. Arrependa dos seus pecados. Remove os ídolos do seu coração. Semana nós tivemos uma reunião com os pastores da Visão Celular, né, o genro o pastor Rosivaldo, o pastor Laudejair. Eles vão fazer mensalmente reunião com os pastores aqui do Japão, a gente. E o pastor Laudejair contou testemunho quando ele estava começando a visão. E ele estava frustrado porque ele fazia tudo da visão, fazia célula, fazia encontro, fazia escola de líder, fazia tudo, mas a igreja não crescia, não rompia. E aí ele perguntou para o pastor César, falou, pastor, por quê? Eu estou fazendo eu estou obedecendo tudo que está aqui no caderno, eu faço certinho. E o pastor falou assim para ele, um pastor de igreja grande, hein? Ele falou assim para o pastor, a igreja só não cresce por causa que tem pecado. Já pensou que duro ouvir isso? Então não adianta você obedecer a regra tudinha se você está em pecado. E ele falou, pecado de idolatria. O pastor tinha ídolos no coração. Às vezes é o filho, é o casamento, é a esposa, às vezes é o dinheiro, às vezes é o meu ministério. Olha o que eu conquistei. Se torna um ídolo. Minha posição. Né? Tudo se torna um ídolo em nosso coração. E precisamos nos arrepender. E o pastor falou que foi duro. E ele foi buscar, ele foi se consagrar a Deus, começou a se arrepender, levar a igreja a confessar pecado. E ele falou que começou tanto pecado no meio da liderança da igreja. Líderes da igreja em adultério, em pornografia, em roubo, em mentira. E começaram a confessar pecado. Confessar. E nesse processo, a igreja começou a crescer. Hoje eles vão começar uma universidade da vida com 1.150 pessoas. Uma universidade da vida. Universidade da vida, gente, vocês lembram o que é? Só para novos convertidos. Vão começar com 1.150 pessoas, tudo novo convertido. Por quê? Quando a igreja se consagra. Confessa seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi diz assim, enquanto eu me calei, ocultei o meu pecado, o que aconteceu? Dói tudo no corpo. Aí você vai no médico, o médico assim, não tem nada, aí a gente fala assim, esses médicos não sabem nada. Vamos falar o médico do médico, pergunta para o médico do médico o que ele vai falar? Pecado oculto. Pecado oculto dói osso, dói o nosso corpo, porque esse corpo aqui já foi condenado no pecado de Adão e Eva. Todo pecado vai trazer consequência em nosso corpo, enfermidade. E quando Davi estava tendo dores no osso, talvez ele teve osteoporose, artrite, teve doença de velho, né? Estava doendo os ossos dele. Aquela dor nos ossos. Estava doendo. Fala que ele secou. Mas quando ele confessou o pecado, para Natã, para o profeta, Deus perdoou. O corpo dele foi curado. Então, muitas vezes, meus irmãos, enfermidade é pecado. Não é um pecado assim, escandaloso, né? Porque a gente acha assim, pecado é assim, né? Tipo, traição, roubou um dinheirão. Não, às vezes é um pecadinho, às vezes é uma falta de perdão, uma mentirinha. Às vezes, o mais sério
é você estar fora do propósito de Deus. Você pode estar dentro da igreja e não estar no propósito de Deus, é pecado. Então eu preciso estar dentro do propósito de Deus. Tudo aquele que sai do propósito de Deus está desviado. E eu preciso me arrepender porque eu me perdi no caminho. Muitas coisas entraram na minha vida e eu saí do propósito de Deus. Então, meus irmãos, precisamos nos arrepender e voltar ao caminho. Enquanto há tempo. Amém? Que o Senhor coloque em nosso coração quanto nós precisamos nos consagrar, nos arrepender e buscar viver a vontade de Deus para as nossas vidas, enquanto há tempo, no dia que se chama hoje, porque Deus fará maravilhas na sua vida, se você se consagrar, amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós pedimos, ó Deus, nos leve a cada dia a viver uma vida de poder, de vitórias, de milagres. Mas sabemos que isso não acontece por acaso, é fruto de busca, de consagração, de arrependimento, de santificação. Ajuda-nos a santificarmos, como diz a Tua palavra aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo ensinando aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensinando, santificar no espírito, na alma e no corpo, para que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Que possamos andar de cabeça erguida, de não ter vínculo com Satanás, preso no pecado. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver esta vida de santidade. E nós vamos viver os Teus milagres dias após dia, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém? Glória a Deus. Vamos trazer nossas ofertas ao Senhor. Coloque sua vida no altar do Senhor. Com gratidão, com alegria no seu coração. Vamos colocar de pé. Nos consagramos a Ti, Senhor, as ofertas, os dízimos ao Teu altar. Te agradecemos pela provisão de cada dia em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo Teu milagre da vida. Obrigado, ó Pai. Pedimos que onde pisarmos a planta dos pés, tomamos posse por herança. Onde colocarmos as nossas mãos, venha prosperar, Pai. Que o Senhor nos coloque em lugares, ó Deus, estratégicos, que o Senhor nos dê graça, nos dê ousadia para pregar o Evangelho onde estivermos e testemunharmos da Tua palavra de vida e de salvação. Pai, guarda os Teus filhos nos trabalhos, na escola, por onde estiver, na família, que possam ter uma semana, ó Deus, de milagres, de santificação, que o Seu Espírito Santo venha nos incomodando, a nos consagrar a Ti, para ver o Teu agir em nossas vidas, Pai. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, Pai. Sem essa ninguém poderá Te ver. Nós colocamos nossa vida no Seu altar e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver neste mundo corrompido uma vida santa que exalta o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Que a graça, a inefável graça,
o amor de Deus Pai e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida aqui neste lugar. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.